todos, estamos de volta aí mais uma aula de gestão da educação escolar. De volta essa parte mais saborosa aqui no estúdio do IFO, né, professor Leonardo? Bom dia a todos. Que é a parte da interação com vocês, que é a parte que a gente sabe o que está acontecendo nos polos, a resposta que vocês trazem aí pra gente das questões e falando do cotidiano escolar, que é o que mais interessa a gente. Então a gente vai explicar, primeiramente, em relação ao problema técnico que aconteceu na aula passada, nós vamos corrigir primeiramente a aula 4, tivemos a correção, nós vamos utilizar as respostas que foram dadas pelos polos e, posteriormente, nós vamos fazer a correção da aula 5, que é a aula de hoje. Então, nós vamos começar agora com a correção da aula 4, né, como eu falei, e posteriormente, né, depois que a gente finalizar, a gente começa com a correção da atividade de hoje. Então, a primeira questão diz o seguinte: estudamos nessa unidade que para a efetivação de uma gestão democrática na escola, precisamos de vários fatores norteadores da democracia escolar. A gente pediu que você citasse alguns, né? Os polos têm contribuição, professor Leonardo? Nós temos uma aqui, professora Andréia, que na ocasião a doutora Ana Paula postou da questão de número 1. A aluna Aparecida contribuiu da seguinte maneira, ela disse assim: implantação do processo colegiado, novas dinâmicas de organização e gestão escolar, participação de todos os membros da comunidade escolar. Certo. São os 3 elementos que ela trouxe referentes à questão de número 1 na aula passada. Mais alguma de Só algum polo? Só essa mesmo. Então, a gente tem aqui mobilização dos trabalhadores em educação, né, e das comunidades locais, escolares e locais, implantação dos processos colegiados, como a Cursi citou, né, garantia de financiamento pelo poder público, novas dinâmicas de organização e gestão escolar que favoreçam a participação coletiva nas tomadas de decisões, claro, principalmente essa participação coletiva que a gente tanto fala. A segunda questão: o PPP, Projeto Político Pedagógico, deve ser entendido como um documento cuja construção deve ocorrer de forma coletiva, a fim de atender às necessidades da escola e da comunidade na qual se insere. Assim, quais as finalidades devem ser consideradas no momento de sua organização na escola? Quais as finalidades? Que contribuição, professor Leonardo, o que as escolas colocaram como resposta? Então, nós temos aqui, professora André, ainda da Aparecida, da aluna Aparecida do polo aqui de Porto Velho Centro, a tutora Ana Paula havia postado, que ela respondeu da seguinte maneira: o desenvolvimento pleno do educando, sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Exatamente. Então, ela fez um apanhado, né, e resumiu dessa forma. A gente colocou uma resposta possível, que é a finalidade cultural, que também engloba finalidade política e social, finalidade de formação profissional e finalidade humanística. Obrigado pela contribuição da Aparecida. O PPP de sua escola está localizado em um local visível de fácil acesso a todos? Descreva, de acordo com a sua realidade, como os funcionários têm acesso ao projeto e como foi a forma de participação para a sua construção. Essa questão aí é realmente pessoal, de acordo com a realidade de cada escola, né? Cada membro que está assistindo a aula vai dizer como aconteceu, onde está localizado o PPP, o Projeto Político Pedagógico. A gente tem alguma contribuição que possa temos. ilustrar essa nossa pergunta? Nós temos aí, na aula passada, professora Andréia, o polo de Porto Velho Centro, nessa questão, foi predominante, né? Porque nós tivemos aí contribuição de 3 alunos. 4 alunos, na verdade, né? Então, a primeira contribuição relativa à questão de número 3, o polo de Porto Velho Centro havia postado através da aluna Suzana a seguinte resposta: o PPP da minha escola está em construção já faz um bom tempo. Até agora não foi concluído, mas o rascunho é de fácil acesso. Porém, não há procura, ela enfatiza, né? Não há procura, nem por parte dos funcionários, nem por parte da comunidade. Foram realizadas reuniões onde todos os funcionários concordaram com o que já estava estabelecido. A aluna Suzana disse isso na aula passada. Nós temos ainda mais 2. Agora, a contribuição do Carlos e
Sinai, tá? Satisfatória. Quando haviam as reuniões, haviam desencontros dos 2 turnos, mas logo foi sanado para que houvesse a participação harmoniosa de todos. Carlos e Sinai, tá? E por fim, do Polo Centro de Porto Velho, a questão de número 3, respondida pela Simone, é: em minha escola não temos acesso ao PPP. Quando perguntamos sobre ele, está sendo elaborado ou que está no Conselho Municipal, uma vez que a nossa escola não é autorizada ainda, né? Foi a contribuição do Polo Centro. E nós temos aqui de Cerejeiras, a tutora Silvia Elaine tinha postado, pode ser? Pode. Vamos lá, o Mota, o cursista Mota respondeu o seguinte, aliás, a Mara, né? O PPP da minha escola não é feito de forma democrática. Teve uma reunião que durou o dia todo, as propostas já estavam prontas com a opção de fazer alterações. Ou seja, eles receberam aí um modelo pré-estabelecido com a proposta de poder ser alterado, né? Só apenas uma decisão já tomada apenas para formalizar, né, com às a vezes para facilitar Isso. o trabalho, enfim, né? Então, vocês perceberam que são diferentes as realidades. Tem escola que é de fácil acesso, né? Existem escolas que realmente não facilitam o acesso do funcionário a esse fundamental documento dentro da escola. Mas é importante frisar o seguinte, que a gente tem a participação, ela pode ser de várias formas. Quando você é solicitado a preencher um questionário, com determinadas perguntas, você está contribuindo sim com a elaboração do projeto político-pedagógico. Então, na redação final, claro que pode ser determinada a 2 ou 3 pessoas, mas essas contribuições têm que ser deixadas bem claras de que formas estão sendo feitas, de que forma vocês vão colaborar para que a gente tenha realmente um documento participativo. Muito obrigado pela participação nessas questões, porque a gente fica tendo acesso a essas informações importantíssimas, que acontece escolas que têm sucesso nessa participação na elaboração do PPP e escolas que realmente não têm tanta contribuição, o funcionário realmente tem dificuldade de ter esse acesso a esse documento. Então, bora para a questão 4. A gente tem aí, a gente fez uma distribuição de colunas, uma forma de umas afirmações, e a gente vai aí ler as respostas. Então, forma de planejar, organizar, né, e dirigir, controlar e avaliar um determinado projeto. Então, gestão, né? A gente vai aqui na coluna de gestão. Busca a participação dos diversos segmentos que compõem a escola. Profissionais da educação, alunos, pais e comunidade. Desde o planejamento, na organização e execução do projeto político-pedagógico, né, a gente tem aí que vai responder o gestor escolar que vai realizar tudo isso, na coluna 2. Sua construção deve ser coletiva, de forma a atender às necessidades da escola e da comunidade na qual se insere. Quem responde por isso é o projeto político-pedagógico, na coluna do projeto político-pedagógico. E a 4, forma de organizar o trabalho pedagógico, que implica visibilidade de objetivos e metas dentro da instituição escolar. Então, a gente tem a gestão escolar aí como vai responder por isso. Então, gente, essa atividade a gente tinha que ter sido corrigida na aula passada. A gente agora tem, né, professor Leonardo, agora trazendo as respostas, obrigado pelas contribuições. E agora a gente vai passar agora a bola para a atividade 5 da aula de hoje, da aula 5, que é da aula de hoje, tá ok? Então, pessoal, como nós havíamos conversado na aula passada e na ocasião nós pedimos desculpa para vocês por questão dos problemas que nós tivemos aqui, agora, a partir de agora, para o final das correções, nós iremos utilizar o resto de tempo que nós temos para apresentar as contribuições que vocês já estão postando e eu estou coletando aqui, para que nós possamos corrigir a aula de hoje e que não fique nenhuma fragilidade aí no que diz respeito às correções, uma vez que na aula passada nós havíamos tido aquele problema, certo? Então, a partir de agora, nós iremos fazer as correções das atividades relativas à aula de hoje, que é a aula de número 5. A professora Andréia vai
assumir então as correções. Então, já na aula de hoje, né, a gente trouxe umas questões mais relativas ao conselho, e eu peço que vocês realmente continuem contribuindo aí com o cotidiano da sua escola, mostrando aí como realmente acontece, para que a gente possa socializar, não só, como eu coloquei para os tutores, não só as coisas boas, mas as coisas ruins, porque a gente pode aprender junto e poder engrandecer a esse processo democrático. Nós estamos aí, como eu sempre venho falando, dentro de um processo de eleição para diretor da escola. A gente tem as informações aí nos bastidores que vai acontecer em novembro, né, desse ano, 2014. Então a gente precisa ter consciência de que pessoa a gente vai colocar à frente dessa liderança, desse processo de gestão. Vamos na questão de número 1. Marque a alternativa que preenche corretamente a afirmativa. A gente tem aqui a gestão democrática no sentido amplo pode ser entendida como espaço de... Aí eu peço do professor Leonardo se já tem uma contribuição dos polos. Sobre a questão de número 1 não tem ainda. A gente tem, para complementar, já vou lendo a questão B, o espaço de participação, de descentralização, como a gente vem falando, do poder, exercício de cidadania, né? Exercício de cidadania que é de fundamental importância, que a gente está aqui falando de democracia, não pode deixar de falar de exercício da cidadania. E aí, professora Andréia, a gente, só para pegar um gancho na sua abordagem relativa à questão de número 1, para começar também bem as correções, é trazer uma partilha que a aluna Leone, do Polo de Candeias do Jamari, colocou. Ela diz o seguinte, assim, os alunos estão colocando, né, do Polo de Candeias, e um abraço ao Polo de Candeias que nos assiste agora, que os diretores das escolas municipais de Candeias são indicados pelo poder público. Sim, a gente tem o conhecimento que eu tenho é que esse processo também é de eleição democrática, né? A gente houve muitas mudanças na questão de municípios, né? A gente tem aqui em Porto Velho um processo de eleição. A gente fica feliz pela contribuição de vocês, que a gente tem contato aí com outros municípios que não são feitos da mesma forma. Então a gente tem que buscar, dentro das aulas que a gente teve aqui até agora, o que a gente pode fazer para intervir. A gente precisa institucionalizar a gestão democrática dentro do nosso município, dentro do nosso estado. Já está garantido em lei, né? Então a gente precisa ir à luta para garantir isso dentro da escola. Então a gente precisa realmente refletir o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, quem que a gente pode solicitar, né, os governantes que nós estamos elegendo agora, que estão favoráveis a esse processo de democracia. Mas muito bom essa contribuição que a gente fica tendo contato aí com o que está acontecendo nos outros municípios. Nos outros municípios. Então, estudamos na aula de hoje as funções do conselho escolar. Identifica essas funções, explicando brevemente sobre cada uma. Então, a gente tem várias funções. O conselho escolar é um órgão fundamental dentro da escola e tem várias funções. Primeiro, se tem primeiro, professor Leonardo, tem alguma contribuição? Na questão de número 2, não, ainda não temos. Nós temos muitas de número 3 e 4. Certo, que é a questão interativa que a gente pediu, a participação, solicitamos muito aí dos tutores que estimulem os cursistas a colocar aí a realidade de sua escola para a gente poder aí socializar. Ótimo. Primeiro, função consultiva do conselho. Aconselhar e emitir opiniões sobre determinado assunto ou problema relacionado à escola. Assessorar e encaminhar questões de diversos segmentos. Função deliberativa. Examinar uma situação concreta com vistas a uma decisão, dar parecer sobre determinados assuntos e a ele submetido. Elaborar normas internas da escola sobre questões referentes ao funcionamento nos aspectos pedagógico, administrativo ou financeiro. Função fiscalizadora, acompanhar, fiscalizar e avaliar ações pedagógicas, administrativas e financeiras. Então, vimos que o conselho é fundamental, tem várias funções. Coloquei nessa aula que o conselho, a gente tem uma participação de 50% da comunidade, 50% dos funcionários e 14 membros, explicando que essas orientações de 2011 da SEDUC, houve mudanças. Então, reduziu-se o número de membros do conselho. Nós estamos no Estatuto do Estado, nós estamos com 9 membros no conselho escolar. Então,
houve mudanças. Então, os diretores estão recebendo a portaria referente às mudanças que ocorreram e receberam o estatuto, né, do Conselho Escolar. Então, peço que vocês verifiquem na sua escola como está a composição deste Conselho Escolar. Então, é importante, as aulas que eu trago, as informações, a gente consulta a SEDUC, consulta a internet, consulta, né, o que está acontecendo no Estado, mas sempre está havendo mudanças. Então, a gente precisa colocar que sempre é bom que você verifique como está o estatuto do Conselho, né, com a composição do membros. A gente sabe que atualmente mudou, não são mais 14, são 9 membros. Então, é importante que você sempre dê uma verificada para saber como está, como deve se compor esse Conselho Escolar. Então, na terceira, em sua opinião, como deve ser o papel dos conselhos escolares? Para interação, relate como é a atuação deste órgão em sua escola. Agora, a gente quer saber agora nos polos, as pessoas que estão em escola, como é que está a atuação desse órgão tão fundamental na escola. Então, professora Andréa, nós temos aqui a contribuição dos cursistas e eu vou propor o seguinte. Como nós temos muitas questões, eu vou saltando de polo em polo, digo todas primeiro, por causa do nosso tempo, tá? Então, vamos lá. Começando aqui pela Renata Lopes de Espigão, um abraço pessoal de Espigão, ela diz o seguinte, os alunos a aluna Glaudineia, ela coloca assim, o papel dos conselhos escolares deve ser de participação, envolver-se e estar reunido na hora das decisões importantes, não apenas ser convocado para reuniões, para repassar o que já foi decidido pelos gestores e assinar documentos da apresentação de contas da escola. O papel dos conselhos escolares vai muito além disso, foi a aluna Glaudineia de Espigão. Aí nós temos aqui a Ana Paula, do Polo Centro, a tutora, ela posta assim, a cursista Simone, ela diz o seguinte, questão de número 3, o conselho deve ser democrático e transparente, tendo como papel principal a descentralização do poder. Porém, em minha escola, não é bem assim que funciona. As decisões são tomadas de forma hierárquica e centralizada, sendo que a coordenação e direção apenas comunicam as decisões, o que foi decidido aos demais, disse a aluna Simone. Ainda, do Polo Centro de Porto Velho, nós temos aqui o aluno Carlos Isinai, novamente, dizendo o seguinte, questão de número 3, o conselho escolar envolve a participação das atividades propostas pela escola. Sempre está interagindo com a direção e fiscalizando como está sendo desenvolvido as propostas decididas anteriormente por todo o grupo. Em nossa escola, o trabalho é feito desta maneira. Que bom, né? Além disso, alguns conselheiros fiscalizam a prestação de contas, que eu acho que é extremamente importante. Um conselho atuante. Atuante, justamente. A Elzimar, do Polo de Ouro Preto, um abraço pro pessoal de Ouro Preto, está com dificuldade no sinal e se esforçando lá para participar com a gente. Ela diz o seguinte, o aluno Jonas, ele respondeu assim, deve ser democrático, livre e aberto aos funcionários da escola, alunos, pais e pais de alunos, né? Em minha escola agora que isso está começando a ser realidade, né? E para finalizar o bloco das questões de número 3, a Leidiane, de Nova Mamoré, abraço pessoal de Nova Mamoré também que está participando aí, ela diz que a aluna Sônia respondeu assim, o papel dos conselheiros deve ser de interação dos assuntos escolares e dividir decisões juntamente com a direção na melhoria da gestão escolar. Na minha escola, a atuação deste órgão é somente a assinatura de papéis, né? Pois os mesmos nunca participaram nem foram chamados para dar algum tipo de opinião. A partir dessa aula, pude observar que precisamos rever nossas práticas escolares na minha escola. Esse é o nosso objetivo, né? Promover essa reflexão aí de rever suas atitudes, suas ações aí perante a escola. Então, eu queria até deixar a pergunta, que verbas a sua escola recebe? Quais são as verbas federais, estaduais que a sua escola recebe? Você tem conhecimento? Você participa da aquisição de materiais, o que a escola pode ou não comprar? Quem são os membros do conselho escolar da sua escola? Então, essas informações são fundamentais para que você possa começar a dar um primeiro passo para instituir a democracia. Porque se você não tem acesso às informações, quais são as ações pedagógicas, você precisa ter conhecimento para poder intervir.
começar. Tem conselhos que você não tem, como foi falado aqui, só são chamados para assinar papéis. Então, se você faz parte do conselho, solicite uma reunião. E depois dessa reunião, solicite que essas decisões sejam repassadas às pessoas que aí não participaram, que às vezes são decisões que você precisa tomar ali para deliberar algumas ações e depois você precisa explicar à comunidade como funciona. Você precisa chamar a comunidade também para participar de decisões que podem ser coletivas, outras não. Então a gente precisa aí deixar transparente, como foi colocado, deixar bem claro como toda a participação deve acontecer dentro da escola. Então, na questão 4, relate os pontos positivos e negativos do atual processo de eleição para diretores em nosso estado, né? A gente está falando na rede estadual. A gente sabe que democracia é fundamental, é boa, conquista é fundamental para a gente ter realmente um processo aí de participação. Mas a gente sabe que existem muitas escolas, esse processo de eleição tem trazido muitos problemas, tem trazido muitas guerras, muitos conflitos. E a gente quer que você relate o que está de negativo, o que está acontecendo de negativo, que está prejudicando o processo de democracia. Então, relate os pontos positivos, mas também relate os pontos negativos para que a gente possa saber, socializar e aprender o que vocês estão trazendo aqui para a gente. Professor Leonardo, tem contribuição? Temos várias. Eu acredito que tenha muitas, porque realmente é um processo democrático e por ser democrático tem muito conflito, mas vamos ver. E acredito até que nós teríamos mais, viu, professor André? Porque hoje o pessoal está alegando muito de dificuldades com a transmissão, acho que Eusimar de Ouro Preto e Lucineide acabou de entrar também, dizendo que o sinal está fraco em Costa Marques. Então, gente, infelizmente, isso é questão de tempo, de satélite, de clima e a gente não consegue administrar isso daqui. Mas vamos fazer o que é possível fazer aqui, tá? Vamos lá, eu sugiro manter a mesma lógica, professor André. Eu leia as questões por polo e aí a gente faz a reflexão em cima delas, tá? Renata Lopes, Espigão do Oeste, ela postou o seguinte sobre a questão de número 4. A aluna Verônica disse assim, a oportunidade de escolher o gestor com a participação de todos os funcionários e alunos. Ela apontou dessa forma. É um ponto positivo. Positivo, né? E o negativo, tem escolas tem escolas que são chapas únicas, né? Isso, então, aí a gente, cadê a democracia? Cadê onde está a democracia, onde as pessoas não conseguem formar mais de uma chapa, onde as pessoas se sentem intimidadas, professor Léo, de formar a sua chapa, formar a sua proposta, trazer a proposta para a sua escola. E realmente acontece isso em muitas escolas. As pessoas têm medo de entrar em conflito com a atual gestão. Então essa gestão não está sendo democrática. Não está deixando transparecer. É uma questão de participação, você não pode expor as suas ideias, você está intimidando possíveis candidatos. Então, a gente tem mais contribuição aí? Nós temos sim. Ivaneide Moraes, de Alta Floresta, ela mandou a resposta para nós, do aluno Rodrigo, diz o seguinte, positivo, fim da indicação por questões políticas, né? Ótimo. Eu acho que isso vai... O diretor passa a ter uma autonomia maior perante os órgãos superiores, uma vez que este não tem, entre aspas, ele usa esse termo, rabo preso, né? Por ter sido indicado politicamente. Exatamente. E o negativo ele coloca assim, a proibição do técnico que possua nível superior de concorrer ao menos o cargo de vice-diretor, que ele acredita ser um ponto negativo, tá? Nós temos aqui do Polo Centro, a Ana Paula postou para nós de Porto Velho. Vamos lá, primeira questão, nós temos 3 de Porto Velho, tá? Simone diz o seguinte, positivos, participação de todos, descentralização do poder. Com este tipo de eleição, temos a participação efetiva na escola da direção da escola, né? Negativos, na minha escola parece que está havendo uma guerra, ela coloca assim. Na época das eleições, todos querem o poder. Não entendem que o poder descentraliza-se com a gestão democrática. Né? Então, e a gente sabe que é uma realidade de muitas escolas. Por isso que eu pedi que colocasse os pontos negativos e positivos, porque a gente sabe que a democracia traz esse tipo de conflito e prejudica muitas vezes até o emocional do funcionário. Tem mais contribuição? Temos sim, vamos lá. O Antônio, o cursista Antônio, também ainda do Polo Centro de Porto Velho, diz o seguinte, o processo atual de eleição é a eleição direta. Os pontos positivos são que não somos mais obrigados a aturar um gestor que os políticos nos enviavam
para as escolas. Os negativos dependem do caráter e ética do gestor, né? Pois o processo democrático não garante por si só uma boa gestão. Muito bom o apontamento do Antônio, tá? Tem que haver a participação de todos da comunidade escolar, ele aponta dessa forma. E aí nós temos a Elzimar de Ouro Preto, ela coloca o seguinte, o Edgar, ele coloca como ponto positivo, o cursista, né? Possibilidade de escolher quem melhor representa a escola. Negativo, os eleitos ainda têm hábitos de quando eram realizadas as indicações dos governantes, ou seja, aceitam tudo o que exigem, mesmo tendo autonomia e mesmo que isso venha a ferir valores éticos ou morais, ele coloca, tá? E a Leidiane de Nova Mamoré acaba de postar para nós a resposta da cursista Sônia, diz o seguinte, ponto positivo, se o gestor não corresponder à expectativa da comunidade escolar, o mesmo pode perder seu mandato por aqueles que colocaram na posição de gestor, que eu acho que é o processo democrático aí. Ela não mandou ponto negativo. Certo. Então, a gente sabe que realmente a gente tem muito aí a ganhar com a democracia. A gente sabe que, infelizmente, em algumas escolas esse processo não é visto dessa forma. Se cria uma verdadeira guerra, como foi colocado. Mas eu quero deixar aqui a mensagem para vocês. Vocês são funcionários públicos. Não se intimidem. Exerçam o seu poder de voto, escolha as pessoas que realmente vocês acreditam que vão favorecer a democracia e a participação na sua escola. Não se deixem abater por questões assim, pessoais, né? Tentem exercer os seus direitos, né, professor Leonardo? A gente tem que sempre procurar saber que nós estamos aí no processo democrático. E nós precisamos exercer o nosso poder de voto, nosso poder de decisão, né? Nós temos que escolher as pessoas que mais favoreçam né, esse processo. Nós temos aqui um esforço do pessoal de Costa Marques, eu acho que é prudente a gente, né, diante de tanta dificuldade que eles têm lá, eles colocam aqui, os pontos positivos quanto a tutora Lucineide postou, né? Os pontos positivos quanto ao processo democrático em nossas escolas apresenta como positivo, né, a divisão de tarefas e, principalmente, de compromisso e decisões a serem tomadas tanto pedagógicas, ela coloca, quanto financeiras, né? E como pontos negativos, o fato de, mesmo com democracia mascarada, ela utiliza esse termo, que é o caso das eleições de gestores, ainda hoje há gestores que continuam se curvando aos governantes, né? Infelizmente. Então, fica difícil dizer até onde a eleição para gestores é democrática, mas somente o pró, acho que alguma coisa assim ela quis dizer, após a eleição, né? O pró e se após a eleição. Deve ser, só se pode perceber isso após a eleição. O pós e após, o pró e o após, né? Lucineide Costa Marques, parabéns pelo esforço aí, pessoal. Então, gente, eu deixo aqui o meu abraço, né? Obrigado pela participação, choveu de participação, que a gente sabe que nas escolas está ocorrendo esse processo, conflitos, êxitos, né? Conquistas, mas isso é escola, isso aí é participação, isso é democracia. Deixo o meu abraço, né, professor Leonardo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela participação. A gente agradece, até a próxima aula. Até mais.